tarde, amigos. Aqui eu falo Matheus Tiburcio, do canal Siqueton, né? Olha, eu entrei em uma polêmica contra a tal da Caroline Sarda, que é uma influencer que está crescendo aí no meio da esquerda feminista. E no meio dessa, eu entrei porque o Miorim teve um conflito, eu achei a reação dela muito bizarra. Só porque o Miorim mencionou a questão da aparência dela, ela teve uma reação assim histérica, foi dizer que na verdade não iria responder, porque as várias horas de vida argumentando, o Miorim argumentando, e vocês sabem que o Miorim, né, é um verdadeiro filibuster, né? Quando ele começa, ele não acaba mais. Já deve ter umas 5 horas de vida dele argumentando contra essa Caroline Sarda, que ela não ia responder nada, porque isso é apenas misoginia, certo? Porque isso é apenas misoginia e ridicularização da aparência dela, o que já mostra uma insegurança muito grande, certo? E ainda foi chamar o Miorim de o Miorim e o Malboro de incel. O Miorim, que é o Malboro, que são casados, têm família, são incel. Não, se era, eu não sei o que é que eu sou. Eu não sei o que é que eu sou. Se eles são incels, eu não sei o que é que eu sou. Que assim, isso é uma coisa que o Brasil é um país, né, onde você nunca pode responder muito de mulher, né? Nos Estados Unidos, né, dá para responder uma feminista dessas muito bem, né, com uma palavra que tem 5 letras. Não vou dizer qual é aqui, certo? O Brasil é um país onde o respeito, com essa questão de respeito com mulher é uma coisa absoluta, né? Mulher, ela teve uma feminista, né Carolina? Não sei se você já viu, se você conhece, né? Se não conhecer, procure, né? Para você expandir os seus status questions, né? Chamada Manon Garcia, né? Que ela defendeu uma tese na Sorbonne, uma tese que foi muito elogiada, uma tese sobre feminismo na Sorbonne, certo? Eu sei que você, sem ironia, certo? Estuda de fato status questions dessa questão de feminismo, então vai procurar. E ela diz nessa tese dela, que é uma tese ruim, mas ela aponta o seguinte, né? O feminismo precisa quebrar um último tabu. Essa tese dela foi elogiada em toda a França por isso. Qual é esse último tabu? É o tabu de que a mulher precisa ser uma pessoa gentil e tratar bem as pessoas. Isso não existe no Brasil. Mulher no Brasil tem o direito de tratar mal os outros livremente, certo? Mulher no Brasil tem o direito de tratar os outros livremente, né? E ainda reclama, né? Ainda reclama que o Brasil é um país onde você não pode xingar a mulher de certas coisas que em outros países se xinga abertamente, inclusive em um contexto de feminismo, muitas vezes. E ela ainda reclama, né? Tem muita misoginia, tem muito preconceito, as pessoas me subestimam muito por ser mulher, paciência, né? Assim, essa Caroline, até que ela, para os padrões muito baixos do movimento feminista brasileiro, ao menos ela tem algum nível intelectual, porque ela estuda de fato status questions do feminismo, ela estuda os marcos teóricos do feminismo, isso aí ela estuda, explica lá os clássicos do movimento feminista, o que em regra não existe no Brasil. O que em regra, os feministas no Brasil, a abordagem delas é principalmente uma genealogia muito bizarra que parece ter saído da Wicca, né? De que nós somos as descendentes das bruxas, né? Não sei o quê, né?
o matriarcado, as religiões matriarcais, que tudo isso aí vem daquele livro vagabundo, daquele Gilles Michelet, La Sorcière, né? A Feiticeira, né? O Michelet foi um dos historiadores mais vagabundos, desonestos, safados de todos os tempos. Né? O mal que aquele vagabundo fez à história da humanidade foi um negócio incalculável, certo? Especialmente no mundo latino, que no mundo latino ele é um sujeito levado muito a sério. Também no Japão, na Ásia, naqueles países ali, a imagem que as pessoas têm de cristianismo e catolicismo e de Idade Média foi totalmente, certo, maculada por aquela porcaria, certo? Mas aí essa Caroline, né, ela, logo em seguida, ela viu o Miorinho e o Malboro falando que eles eram católicos, e viu provavelmente o meu vídeo também a respeito, eu falando que sou também católico, deve ter visto que o canal é católico, ela resolveu fazer um vídeo falando mal do movimento católico no Brasil. E o vídeo, meu amigo, vou ser sincero, é um show de horrores e é uma manifestação de paranoia. Ela começa falando da CPI do aborto em Santa Catarina. Ela diz logo que aquilo ali foi chefiado por católicos de extrema direita fanáticos. Quem foi que chefiou a CPI do aborto em Santa Catarina? Ana Caroline Campanholo. Ana Caroline Campanholo, certo? Nada contra, faz um ótimo trabalho, mas qualquer pessoa que veja um story dela sabe que ela não é católica, ela é protestante, certo? Por sinal, faz um ótimo trabalho a Ana Caroline Campanholo, tenho de admitir, certo? O trabalho político da Ana Caroline Campanholo é um excelente trabalho, certo? Inclusive no fato de que ela é uma pessoa da direita, ela é uma política da direita, que é muito acessível, que não humilha ninguém, que não massacra ninguém, certo? Tenho o maior respeito pelo trabalho da Campanholo. Deixar claro isso aqui. Mas ela não é católica. E ela acha que o trabalho da Campanholo é uma conspiração da extrema-direita católica. Aí se preparem, meus amigos, que onde passa boi, passa boiada. Ela cria lá uma cadeia causal na qual existem organizações de extrema-direita católicas chefiadas na Espanha. Uma delas é o Citizen Go, que são as responsáveis, estão por trás, tem um plano para transformar o Brasil em um país de extrema direita católica, certo? E nisso aí elas estariam, inclusive, por trás do Olavo. Estariam, inclusive, por trás do Olavo de Carvalho. Certo? Olha, impressionante como esquerdista, ele reserva sempre uma caridade hermenêutica muito grande para si mesmo. Eles acham que eles mesmos são pessoas, e o movimento deles é uma coisa completamente desinteressada, completamente imaculada, que não está a serviço de ninguém, certo? Que é um processo espontâneo, e alguns até são mais ousados e acham que aquilo é uma manifestação de forças históricas, de tendências históricas, né? Ou alguma coisa assim, né? Como diz o Edward Feser, né? Esse pessoal aí da hermenêutica da suspeita, eles sempre atribuem muito pouca coisa à agência humana, sempre são forças, são sistemas, tendências, né? Esse tipo de coisa aí. Mas eles não estão acima de aplicar em relação ao outro, como dizia o Paulo Ricoeur, uma hermenêutica da suspeita extrema, e imaginar que todo mundo que não está de acordo com
o problema, com as coisas deles, com o plano deles, é uma pessoa diabólica que está no meio de uma conspiração diabólica. E eu tenho certeza que se alguém for dizer, por exemplo, a Caroline, que a Fundação MacArthur é quem financia a causa do aborto no mundo, ela vai ridicularizar. Isso é uma teoria da conspiração. Mas ela acredita que existe uma conspiração extrema-direita católica internacional para transformar o Brasil do Cine Zengor, que é uma plataforma pequena, para transformar o Brasil em um abrigo de uma extrema-direita católica. E que todos nós da direita faríamos parte dessa unidade de ação. Certo? Isso é uma cadeia causal das mais absurdas que eu já vi. Ai, Maria. Então, isso mostra que estamos claramente em face de uma figura paranoica. Porque prova ela não tem nenhuma para isso. Evidência ela não tem nenhuma. Ai, tem umas coisas assim que nos deixam aterrorizados, me deixam aterrorizado. O Ícaro, né, ele dizia muito o seguinte, que nós estamos hoje na era da burrice, na era da estupidez. Até 2015, mais ou menos, havia ainda uma relativa sanidade. Mas agora, certo? É a era da estupidez e vai todo mundo ficar idiota. É uma coisa que o Ícaro Coelho Martins dizia muito, e diz muito, um abraço aqui para ele com razão. Certo? Por exemplo, essa Caroline, para os padrões do feminismo brasileiro, é uma pessoa que tem alguma seriedade intelectual em termos de conhecimento, em termos de argumentação e de probidade epistêmica. Me parece claro que não é o caso. Mas ela é uma pessoa assim que tem algum conhecimento. Tanto que ela diz nesse vídeo dela uma coisa que é verdade. Só que ainda assim ela coloca essa coisa que é verdade nessa genealogia maluca de organizações católicas espanholas secretas, certo? Que estariam inclusive por trás do Olavo. Ela diz o seguinte, que o movimento católico brasileiro, o movimento católico conservador brasileiro, opera, e nisso ela inclui expressamente o Olavo, certo? Opera em cima de um conceito de guerra cultural. Eles acreditam que existe uma guerra cultural que precisa ser travada. E que o Olavo de Carvalho fala disso aí, e que o Olavo de Carvalho teria tirado isso aí dessas ONGs da Espanha. Isso é metade verdade. De fato, o problema do meio católico, certo? O problema não é o problema do meio católico. O problema que nós vivemos, o problema real, é uma questão de guerra cultural. E a guerra cultural existe de fato. E o meio católico está, em grande parte, ciente desse conceito. E o Olavo de Carvalho estava conscientemente, certo, em um projeto de guerra cultural. Isso é verdade. Mas a origem teórica disso aí não é o Cine Zengor, não é o Vox, não é nenhum grupo católico espanhol, sejam grupos carlistas, sejam grupos católicos tradicionalistas, e seja o que for, certo? O Olavo viu isso aí, e o movimento católico, indiretamente, através do Olavo, chegou a essa fonte. O Olavo viu isso aí, o movimento católico viu isso aí no E. Michael Jones, certo? Que
trouxe essa questão e esse problema à pauta do movimento católico americano, e nisso aí ele se expandiu para outros países, certo? Nisso aí outros países se interessaram pela obra de Michael Jones, embora notavelmente, até onde eu saiba, não a Espanha. Na Argentina ele foi muito influente no meio católico, no Paraguai, certo? Em menor grau no Brasil, na Alemanha muito, na Polônia muito, certo? Na Itália muito, na França em menor grau, certo? Paradoxalmente em Israel também muito, paradoxalmente no Japão também muito, coisa que eu não entendo muito bem, né? Mas o referencial é o E. Michael Jones, que o E. Michael Jones, por sua vez, viu isso de autores católicos alemães, certo? Heinrich Pesch, Clemens von Galen, certo? Esse tipo de gente aí, que são coisas que eu mesmo não domino, certo? Movimento solidarista alemão, né? Por sua vez, é o antecessor do Michael Jones. Não tem nada disso de Espanha, certo? Inclusive, eu Matheus Tibúrcio, tenho aqui o orgulho de dizer, viu, Carolina, que eu, Matheus Tibúrcio, fui quem trouxe pela primeira vez o E. Michael Jones para contato direto com o público brasileiro. Eu fiz a primeira entrevista de um brasileiro com o E. Michael Jones, certo? Quando a publicação brasileira do seu livro Libido Dominante, certo? Outras pessoas já disseram, não, eu fui a primeira pessoa a entrevistar o E. Michael Jones, né? Outros disseram, não, o cara do Brasil Sem Medo foi o primeiro a entrevistar o E. Michael Jones. Não, o primeiro a entrevistar o E. Michael Jones no Brasil, certo? E trazer uma mensagem dele para o público brasileiro foi este que vos fala, certo? Então, se você quer encontrar culpados, certo? Para esse plano de guerra cultural, coloque a mim também na lista, certo? Sou eu, um dos culpados sou eu, certo? Eu ajudei a trazer isso para o Brasil, certo? Orgulho, certo? Oh, coisa maravilhosa que eu fiz. 2019. Oh, coisa incrível essa que eu fiz. Orgulho, né? Pois um abraço, viu, Carolina? Tá aqui uma correção para você, né? Para você ver se você muda essas ideias. E um forte abraço a todos, viu? E até logo.